Olá, nessa aula vamos falar sobre a dilatação térmica dos sólidos, que tem inúmeras aplicações aí no nosso dia a dia, desde as sanduicheiras, né, dos ferros de passar, dos disjuntores, pisca-alerta dos carros, inúmeras aplicações em dispositivos de liga e desliga a partir de variações de temperatura. Né? Então, a dilatação térmica em nível microscópico é explicada a partir das interações intermoleculares. Então, com o aumento da temperatura, a distância média entre as moléculas desse sistema tende a aumentar. Então, as forças intermoleculares tendem a diminuir. Isso faz com que ocorra um afastamento médio entre as moléculas do sistema. Macroscopicamente, se traduz em aumento de comprimento, de área ou de volume. Bom, com o resfriamento ocorre justamente o contrário. A distância média entre as moléculas, em virtude da redução da agitação térmica, a agitação molecular, tende a se reduzir, aumentando as forças de atração. Isso se traduz macroscopicamente numa contração, numa redução no comprimento, na superfície ou no volume. Nessa aula vamos falar da dilatação térmica dos sólidos, que é diferenciada, é categorizada a partir das dimensões. Dilatação linear em uma dimensão, dilatação superficial em duas e dilatação volumétrica em três. Os resultados são os resultados experimentais, as observações do comportamento macroscópico dos sólidos, quando sujeitos a aumento ou redução de temperatura. Então vamos lá, a dilatação térmica dos sólidos. Muito bem, aqui nós temos um resumo dos resultados experimentais observados por uma dilatação de uma barra, que é a dilatação linear, de uma chapa, por exemplo, quadrada, dilatação superficial, ou de um sólido, um paralelepípedo, um cubo. Então, nós temos um comprimento inicial, numa temperatura inicial, com um aquecimento, com um aumento de temperatura, uma temperatura final maior que a inicial, a barra atinge um comprimento final L maior que L0. A diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial é o que nós chamamos de dilatação linear. Estamos falando de uma barra, uma barra bem fininha. Então, a dilatação linear é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. Ela pode ser positiva na dilatação, quando há aumento de temperatura, há aumento no comprimento. Ou negativa, quando há contração, redução do comprimento com a redução da temperatura. O que é observado experimentalmente? Depois nós vamos extrapolar para 2 e 3 dimensões. O que é observado experimentalmente? Considere, por exemplo, duas barras de mesmo comprimento inicial e feitas do mesmo material. Duas barras de cobre de 1 metro. Bom, a variação de temperatura sofrida pela primeira, depois temos a variação de temperatura sofrida pela segunda. Se a variação de temperatura sofrida pela segunda for o dobro da variação de temperatura sofrida pela primeira, a dilatação vai ser o dobro, ou seja, a dilatação ela é diretamente proporcional, quando os comprimentos são iguais, estamos falando do mesmo material, a variação de temperatura, o que era de se esperar. Então, a dilatação linear ou a dilatação superficial, quando há um aumento ou uma diminuição na área, ou a dilatação volumétrica, quando há um aumento ou diminuição no volume, são diretamente proporcionais à variação de temperatura. Bom, agora se considerarmos uma mesma variação de temperatura, mesmo material, porém com comprimentos diferentes, a experiência mostra que a dilatação sofrida pela barra mais comprida é maior do que a dilatação sofrida pela barra mais curta. A dilatação sofrida pela chapa de maior área, inicialmente, é maior do que a dilatação sofrida pela chapa de menor área. Isso também vale para o volume. Ou seja, a dilatação é proporcional ao comprimento inicial na linear, à área inicial na superficial e ao volume inicial na volumétrica. Então, a dilatação é proporcional ao produto do comprimento inicial pela variação de temperatura, da área inicial pela variação de temperatura ou do volume inicial pela variação de temperatura. Bom, porém, materiais diferentes vão responder de formas diferentes em virtude da sua estrutura interna, a sua estrutura atômico-molecular. Então, por exemplo, se tivermos duas barras, uma de ferro e uma de cobre, de mesmo comprimento inicial, e que sofram a mesma variação de temperatura, elas não vão sofrer a mesma dilatação, pois são feitas de materiais diferentes, respondem de formas diferentes. Então, qual a grandeza que reflete essa natureza dos materiais? É essa que aparece aqui, a letrinha grega alfa para linear, letrinha grega beta para superficial e letrinha grega gama para volumétrica. Então, a lei da dilatação, tanto linear como superficial como volumétrica, só muda a dimensão, diz o seguinte, que a variação no comprimento é o alfa, que depende do material, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Na superficial, a dilatação na área vai ser o beta, que vou falar já já,
vezes o A0, a área inicial, vezes a variação de temperatura. E a dilatação volumétrica é o gama vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Bom, no caso de dilatações de mais de uma dimensão, 2 dimensões superficial e 3 dimensões volumétrica, tratamos da dilatação isotrópica, ou seja, iso quer dizer mesmo, tropos quer dizer direção. Então, teremos dilatações idênticas em ambas as direções. Então, um quadrado, após se dilatar, continua um quadrado. Um cubo, após se dilatar, continua um cubo. Então, a dilatação superficial nada mais é do que 2 dilatações lineares. Então, o nosso beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é o dobro do alfa na dilatação isotrópica. Então, beta é o dobro do alfa. Na dilatação volumétrica, temos dilatações em x, em y e em z. Então, temos, no caso da dilatação isotrópica, 3 dilatações lineares. Então, o nosso gama, ele é o triplo do alfa, que é a linear. Então, o gama é o triplo do alfa. Então, na dilatação isotrópica, podemos ter esse método mnemônico aqui, ó. Alfa é igual a beta, que é igual a gama, sobre 1, 2, 3. Ou seja, alfa é a metade do beta, ou beta é o dobro do alfa. Alfa é 1/3 do gama, ou gama é o triplo do alfa. Beta é 2/3 de gama, ou gama é 3/2 de beta. Tudo bem? Agora, o que significam esses alfa, beta ou gama? Vamos ver aqui para o alfa. O que vale para o alfa vale para o beta, o que vale para o gama. O que muda é a dimensão. L é substituído por área na superficial, e a L é substituído por volume na volumétrica. Alfa é substituído por beta na superficial, e alfa é substituído por gama na volumétrica. Em termos de estrutura matemática, temos as mesmas leis para as 3 dimensões. Muito bem. O que o alfa, ou beta, ou gama representa? Se você isolar o alfa aqui, teremos ΔL sobre L0 sobre Δθ. Ok? Muito bem. Mas o que é ΔL sobre L0? O que é ΔA sobre A0? O que é ΔV sobre V0? O que é a variação de uma coisa dividida, comparada com o que você tinha inicialmente? Isso é o que a gente chama de variação percentual. Então, o alfa é a variação percentual no comprimento para cada variação de 1 grau Celsius. O beta é a variação percentual na área para cada variação de 1 grau Celsius, por exemplo. E o gama é a variação percentual no volume para cada variação de 1 grau Celsius. Claro que eu posso usar a escala Celsius, posso usar a escala Fahrenheit ou a escala Kelvin, lembrando sempre das relações de variação. Bom, então, como ΔL sobre L0 não tem unidade, o alfa vai ser o inverso da variação de temperatura. O beta vai ser o inverso de variação de temperatura, o gama vai ser o inverso de variação de temperatura. Então, as unidades de alfa, beta ou gama na escala Celsius é o inverso do Celsius, ou Celsius recíproco. É o Fahrenheit recíproco ou Kelvin recíproco. Então, se eu tenho um material que tem um alfa igual a 24 vezes 10 a menos 5 Celsius recíproco, isso quer dizer o seguinte: 24 vezes 10 a menos 5 é o mesmo que 24 sobre 10 a mais 5. Isso quer dizer que esse material, para cada uma variação de 1 grau Celsius, se dilata 24 partes em 100.000 partes. Tá? É isso que quer dizer o alfa, uma variação percentual para cada variação de temperatura. Tudo bem? Em muitas questões o alfa é dado, em algumas questões o alfa é pedido. Então, a lei da dilatação linear é ΔL alfa L0 Δθ. Superficial, ΔA é beta A0 Δθ. E a volumétrica é ΔV gama V0 Δθ. Bom, como ΔL é L menos L0, posso substituir o ΔL por L menos L0. O menos L0 passa para o segundo membro somando o alfa L0 Δθ. Colocando L0 em evidência, teremos que o comprimento final é o comprimento inicial multiplicado por este chamado fator de dilatação. Para a área, a mesma coisa. Eu troco L por A, L0 por A0 e alfa por beta. Fator de dilatação superficial. Na volumétrica, eu troco o L por V, o L0 por V0 e 1 mais alfa Δθ por 1 mais gama Δθ. Fator de dilatação volumétrica. Se há aquecimento, o Δθ é positivo. Então, teremos 1 mais um fator. Esse fator é maior que 1. Se esse fator é maior que 1, o comprimento final é maior que o comprimento inicial. Dilatação térmica. Agora, se há resfriamento, o Δθ é negativo. Então, esse número aqui é negativo. Então, vai ficar 1 menos alguma coisa, que é uma fração. Então, o comprimento inicial é uma fração do comprimento. O comprimento final é uma fração do comprimento inicial. Então, houve uma contração. O comprimento final menor que o inicial. Isso vale para a área, isso vale para o volume. Muito bem, daqui nós percebemos que tanto o comprimento, quanto a área, quanto o volume são proporcionais à temperatura, usando uma temperatura inicial como referência. E alfa é sempre positivo.
Então, teremos como gráfico L versus θ uma reta. Gráfico A versus θ, uma reta. Gráfico V versus θ, uma reta. Então, o que vale para o L versus θ vale para o A versus θ e para o V versus θ. Agora, que propriedades nós podemos extrair desses gráficos? Vamos lá. Gráfico L versus θ vale também para A versus θ e V versus θ. Como a relação é linear, nós temos o seguinte. Na temperatura θ0, nós temos L0. Na medida que eu vou aumentando a temperatura, o comprimento vai aumentando linearmente. Na temperatura θ, eu tenho um comprimento final L. Bom, como toda boa e velha reta, temos uma inclinação. Vou usar aqui uma outra letra grega, porque já temos as 3 primeiras letras do alfabeto grego, alfa, beta e gama, eu não quero confundir. Então, vou usar aqui a letra grega φ. É inclinação, você pode chamar do que você quiser. Bom, aprendemos que essa inclinação, temos aqui um triângulo retângulo, qualquer gráfico cuja representação é linear, podemos extrair essa propriedade. O coeficiente angular da reta é a tangente desse ângulo de inclinação da reta. Então, qual seria a tangente de φ? Por que eu escolho a tangente? Porque ela relaciona cateto oposto, variação de comprimento, e cateto adjacente, variação de temperatura, que são as grandezas físicas envolvidas. Então, a tangente de φ é outra coisa. A tangente é proporcional ao ângulo. Aumentando a inclinação, aumenta a tangente. Beleza? Vamos lá. Quem é a tangente de φ aqui? Cateto oposto. L menos L0, ΔL. Sobre cateto adjacente. Θ menos θ0, Δθ. Então, a tangente de φ, a inclinação da reta, é ΔL sobre Δθ. Mas, porém, todavia, contudo, ΔL, pela lei da dilatação, é alfa L0 Δθ. Cancelando Δθ com Δθ, o produto alfa L0 é geometricamente interpretado como a inclinação da reta. Então, quanto mais inclinada a reta, maior o produto alfa L0. Então, temos aqui, por exemplo, do lado uma aplicação, uma situação bem interessante. Temos duas barras feitas de materiais diferentes. A, azul, B, vermelha. Bom, o que essas retas têm em comum? Elas partem do mesmo ponto. E o que esse ponto representa? O coeficiente linear, ou seja, o comprimento inicial. Então, temos duas barras de materiais diferentes, mas que têm o mesmo comprimento inicial. Ora, como a reta azul está mais inclinada do que a reta vermelha, a tangente de φA é maior que a tangente de φB. Mas o que é a tangente de φA? Alfa A L0A é maior que a tangente de φB. O que é a tangente de φB? Alfa B L0B. Mas como L0A é igual a L0B, temos que alfa A é maior que alfa B. Então, gráficos Lθ que partem do mesmo ponto, qual o material que tem maior alfa? Correspondente à reta mais inclinada. Tá, mas o que isso tem de implicação? Repara que se eu promover aqui a mesma variação de temperatura, a reta mais inclinada me dá maior dilatação. Isso quer dizer que se eu tenho duas barras de mesmo comprimento e eu aqueço essas duas barras, quem vai se dilatar mais? A que tem maior alfa. Vamos ver aqui uma aplicação, que é o bimetalismo, as chamadas lâminas bimetálicas, mantendo o gráfico aqui do lado, né? Então, consideremos aqui o azul, o material de alfa A, e o vermelho, o material de alfa B. Vimos aqui, a partir dos gráficos, que alfa A é maior que alfa B. O que acontece se eu esquentar esse conjunto? Vamos supor que elas sejam coladas, soldadas, de forma que as suas extremidades sejam mantidas sempre juntas. Bom, como alfa A é maior que alfa B, se eu promover a mesma variação de temperatura nas duas, quem vai se dilatar mais? A que tem o maior alfa. Então, a barra azul. Bom, então o comprimento final dela vai ser maior que a da vermelha. Isso quer dizer que a barra azul vai empurrar a barra vermelha. Então, aquela que tem maior alfa tem um comprimento final maior do que a que tem menor alfa. Mas, professor, elas não têm o mesmo tamanho aqui? Claro que não. Na curvatura, a barra que está por fora tem maior raio, então é um arco mais comprido. Né? Subentendendo aqui ângulos iguais. Então, a que está por dentro, que é vermelha, né, tem um comprimento menor, porque corresponde a um raio menor. Então, tem um arco de comprimento menor. Então, na lâmina, no bimetalismo, a barra que tem maior coeficiente empurra no aquecimento a barra que tem menor coeficiente. E podemos usar esse dispositivo para construir equipamentos com liga-desliga. Né? Como, por exemplo, o ferro de passar, a sanduicheira, os pisca-alertas dos carros. Né? Então, repara que o que tem maior coeficiente de dilatação fica por fora no aquecimento e no resfriamento é o contrário. Essa barra envergaria para a esquerda. Né? Porque, como esse aqui tem o maior alfa, ele também se contrai mais no resfriamento. Então, se ele se contrai mais, o vermelho vai ficar mais comprido e vai ficar por fora e vai empurrar o azul. Então, materiais de mesmo comprimento iniciais diferentes
No aquecimento, o que tem maior alfa empurra o que tem o menor alfa. No aquecimento. No resfriamento ocorre justamente o contrário. Então podemos estabelecer um dispositivo de liga e desliga de acordo com o aquecimento. Esse é o princípio do bimetalismo. Uma outra aplicação é quando temos gráficos com essa carinha aqui. Ó. São duas retas paralelas, então os ângulos são iguais, mas partem de pontos diferentes. Então elas têm comprimentos iniciais diferentes. Repare que o comprimento inicial da barra azul é maior que o comprimento inicial da barra vermelha. Bom, como os ângulos são iguais, a tangente de φA da barra azul vai ser igual à tangente de φB da barra vermelha. Muito bem, mas o que é a tangente de φA? Alfa do material A vezes L0 da barra A. Quem é a tangente de φB? Alfa do material B vezes o comprimento inicial da barra B. Bom, agrupando alfas de um lado e L0 do outro, teremos alfa A está para alfa B, assim como L0B está para L0A. Repara que alfas de um lado é A sobre B de índice e L0 de um lado é B sobre A. Quando você sai do alfa para o L0, a ordem dos índices se altera, se inverte. Aqui é A em cima e B embaixo para o alfa, e aqui é B em cima e A embaixo para o L0. Isso quer dizer que, nesse caso, para que eles sofram a mesma dilatação, então se eu promover aqui uma mesma variação de temperatura, como as retas têm a mesma inclinação, teremos a mesma variação de comprimento. Então, para que duas barras feitas de materiais diferentes, comprimentos iniciais diferentes, sofram a mesma dilatação, os seus alfas e os seus L0s devem estar numa proporção inversa. Por exemplo, temos aqui uma rampa, né, um telhado, seja lá o que for, cujo ângulo de inclinação deve ser mantido fixo. Esse ângulo delta aqui, ó, tem que ser mantido fixo. Para isso acontecer, imagina, num dia quente, vai haver dilatação. Como essa barra aqui é mais comprida do que essa, se elas fossem feitas do mesmo material, a barra azul se dilataria mais do que a vermelha. Ou seja, o telhado, essa rampa, aumentaria o ângulo de inclinação, porque a barra azul empurrou para cima mais do que a barra vermelha. E no resfriamento, o contrário. Então, para esse ângulo aqui não mudar com aquecimento ou com resfriamento, as barras devem ser feitas de materiais diferentes. E como eu devo organizar isso? Ora, a barra mais comprida, como tende a se dilatar mais, tem que ter um coeficiente de dilatação proporcionalmente menor. Então, por exemplo, se a barra azul foi inicialmente 2 vezes mais comprida do que a barra vermelha, para que esse ângulo aqui não mude, elas têm que sofrer a mesma dilatação. E para que elas sofram a mesma dilatação, né, para que o ΔLA seja igual ao ΔLB, né, sabendo que o L0 é maior que o L0 da barra A é maior que o L0 da barra B, o alfa da barra A tem que ser proporcionalmente menor que o alfa da barra B. Então, se a barra azul ela é 2 vezes mais comprida do que a barra vermelha, para que elas sofram a mesma dilatação, a barra vermelha tem que ter um coeficiente de dilatação 2 vezes maior. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma outra propriedade para comprimentos iniciais diferentes e dilatações iguais. Tem muita aplicação na engenharia civil. Bom, finalmente, vamos considerar dilatações em orifícios, no caso de chapas, ou cavidades, no caso de blocos. Né? Consideremos aqui uma chapa feita de um material, coeficiente de dilatação superficial beta, ou linear alfa, ou volumétrica gama, que tem um orifício cuja área inicial é A0, na temperatura θ0. O que acontece com esse orifício, com a área desse orifício, ou o volume da cavidade, se aumentarmos a temperatura? A chapa vai aumentar de área, o sólido vai aumentar de volume. Bom, imagine os átomos das bordas desse orifício. Bom, sabemos que com o aumento da temperatura, a distância média molecular aumenta. As forças repulsivas intermoleculares são favorecidas. Então, a distância média entre os átomos aumentando, o orifício vai aumentar de volume, ou de área, ou a cavidade vai aumentar de volume. Então, a área final na temperatura θ vai ser A. O mais interessante é que podemos mostrar que a dilatação do buraco, então isso aqui é um buraco que tem uma área inicial, com a dilatação ele passa a ter uma área final. A lei da dilatação para o buraco, né, é a mesma como se fosse para a chapa, sendo que o buraco se dilata como se ele fosse feito do mesmo material da chapa que o envolve. A cavidade se dilata da mesma forma, como material, como se fosse feita do material que a envolve. Então, se essa chapa for de alumínio, esse orifício se dilata para a área final como se fosse feito de alumínio. Então, a dilatação do orifício vai ser o beta do material onde esse orifício foi feito, na chapa ou no sólido em que essa cavidade foi feita,
vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. Então, a área final do orifício vai ser a área inicial do orifício. Então, a área final vai ser a área final vai ser a área inicial, vezes o fator de dilatação. Mas qual é o material que entra aqui? O material que envolve o orifício. O material que envolve a cavidade. Se o orifício for de ferro, é o beta do ferro. Ou o alfa do ferro, ou o gama do ferro. Se a chapa for de cobre, é o beta do cobre. Ou seja, o orifício ou a cavidade vai sofrer uma dilatação como se fosse feita do mesmo material do sólido ou da chapa que o envolve. Tudo bem? Isso é uma propriedade muito interessante. Não podemos esquecê-la. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, nessa aula, vimos a dilatação térmica dos sólidos e categorizamos essas dilatações em relação às dimensões. E tratamos das dilatações isotrópicas, onde a dilatação é a mesma em todas as direções. Isso faz com que o coeficiente de dilatação em duas dimensões seja o dobro do coeficiente de dilatação em uma, o beta é o dobro do alfa. O coeficiente de dilatação volumétrica seja o triplo do linear, ou seja, o gama é o triplo do alfa, ou o gama é 3/2 do beta, ou o beta é 2/3 do gama. Essa é a relação entre os coeficientes de dilatação que representam a variação percentual para cada variação de temperatura, no comprimento, na área ou no volume. Né? Vimos algumas propriedades dos gráficos Lθ, Aθ ou Vθ, né? E algumas aplicações, como o bimetalismo, tá? Essas aplicações são amplamente utilizadas aí na tecnologia, algumas aplicações do nosso dia a dia. Próxima aula vamos falar sobre a dilatação de líquidos. A dilatação de líquidos, nós temos que tomar cuidado porque todo líquido tem que ser colocado no recipiente. E quando aquecemos o recipiente, o líquido também é aquecido ou resfriamos, ou seja, vice-versa. Não podemos esquecer o que se dilatou, de líquido realmente ou que se dilatou aparentemente, pois o recipiente também sofre dilatação. Então, na próxima aula falaremos sobre dilatação de líquidos. Até a próxima e um abraço a todos.